Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. O vídeo de hoje nós vamos falar sobre acne. A acne é uma afecção da pele. Estima-se que 7% das afecções cutâneas seja acne. E ela vai atingir a unidade pilosebácea. O que seria isso? Então vamos ver aqui, ó. Eu tenho um folículo piloso, por onde nasce o pelo, e vinculado ao folículo piloso, eu tenho a glândula sebácea. Então, a glândula sebácea produz o sebo, ele entra pelo folículo e sai pela pele. Pode acontecer que eu nem tenha a presença do pelo, mas essa unidade, onde está a junção do folículo piloso com a glândula sebácea, a gente chama de unidade pilosebácea. Então, com o aumento da produção da glândula sebácea, nós vamos ter mais sebo que vai sair por esse folículo. Se ele sair e não tiver obstruído, nós vamos ter aqui uma pele lipídica ou uma pele oleosa. Se essa quantidade for muito grande, nós vamos estar diante de uma pele seborreica. Agora, se houver um tamponamento, uma hiperqueratinização aqui desse folículo, o que vai acontecer? Esse sebo vai ficar preso e nós vamos ter aí a presença do comedão. E este comedão já é dentro do grau 1 de acne, que é a acne não inflamatória. Depois, se ocorrer um processo inflamatório, nós vamos ter pápula, pústulas e muitas outras lesões. E aí nós estamos diante, então, de uma pele acneica inflamatória. Lembrando que a glândula sebácea, ela é super importante porque ela produz o sebo, que junto com o suor da glândula sudorípara, faz o nosso manto hidrolipídico, que protege a nossa pele. É esse que dá equilíbrio à nossa pele. Agora, quando ocorre em excesso, nós podemos então ter aí a pele lipídica, a pele seborreica, e se houver uma queratinização aqui da saída no folículo, eu vou ter então uma pele acneica. O que leva a glândula sebácea a aumentar a sua produção de sebo? O mais importante dele é o hormonal. Por isso que a gente tem a acne vulgar, que ocorre na adolescência, onde há um aumento da produção do hormônio. Mas além disso, nós temos temperatura, aumento de temperatura, nós temos alguns medicamentos que podem levar ao aumento da produção da glândula sebácea e até mesmo alguns alimentos. Então, lembrando que a acne ela vai acometer as regiões onde eu tiver mais glândula sebácea, que é face, região anterior e posterior do tórax, e lembrando também que a glândula sebácea não está presente nem na palma da nossa mão e nem na planta do nosso pé, por isso que a gente nunca vai ver acne nessas regiões. Então aqui as regiões mais comuns, aonde a acne ocorre, e vamos falar agora então da etiopatogenia da acne, como é que ela vai acontecer. Então ela decorre da obstrução do folículo, então esse folículo ele está obstruído e vai ter a presença ou não da inflamação. Então basta eu ter a obstrução e um comedão que eu já posso classificar essa pele como acneica. Nesse caso, ela vai ser um grau 1. Logo, nós vamos falar sobre os graus da acne. Então, como é que vai acontecer essa acne? A primeira coisa que eu preciso ter, aumento da secreção sebácea. Se o meu sebo estiver sendo produzido de maneira natural, as coisas não vão evoluir para um problema de excesso de oleosidade de pele nem acne. Então, houve um aumento da secreção sebácea, que nós já vimos aqui, por questões hormonais, podendo ser alimentares, temperatura, medicamentos. Eu vou ter uma hiperqueratinização com obstrução do folículo pilosebáceo, então vai ter uma hiperqueratinização, então vai estar obstruído ali
E isso a gente sabe, a literatura diz que tem a ver com questões genéticas, por isso que sempre que você tem uma pessoa com acne, ela já tem que se preocupar com os filhos que podem vir a herdar essa situação. Alteração da flora bacteriana da pele, a bactéria vai encontrar um terreno favorável, no caso o Propionibacterium acne vai aparecer e como consequência dessa bactéria, o organismo vai fazer uma reação inflamatória local. Então, a acne ocorre, aumento da secreção, hiperqueratinização do folículo, alteração da flora bacteriana, que é a presença da bactéria, e reação inflamatória da acne. Aqui nós temos uma figura que vai mostrar para a gente como que é o processo da acne. Então, a gente tem que pensar assim, ninguém vai dormir com o rosto limpo, sem nenhum problema, limpo no sentido de nenhuma afecção, e vai acordar no outro dia com nódulos, com pápulas, com pústulas, em grandes quantidades. Então, que significa o quê? Que a acne ela é em graus. Ela começa no grau 1 e o agravamento dela faz com que ela vá grau 2, grau 3, grau 4 e até algumas literaturas falam em grau 5. Então, eu tenho aqui o folículo pilosebáceo, que está escrito aqui, ó, que está saudável, né? Ele tem a glândula sebácea junto a ele e tá tudo certo. Ocorre aqui um aumento dessa produção, dessa glândula sebácea. Esse sebo vem, mas ele não consegue fluir, porque há aqui um tamponamento, uma hiperqueratinização, como a gente já viu lá quando falou da etiopatogenia. E isso vai me formar, então, um comedão fechado. Ele está fechado, então ele não tem o contato com o oxigênio, por isso que ele permanece branco. Na sequência, nós vamos ter um comedão aberto, por isso que ele fica com aquela pontinha preta, por ser aberto. Ele está arrolhado ali, mas ele está exposto ao oxigênio. Isso faz com que ocorra uma oxidação e por isso que ele fica pretinho. Atenção, isso é bem importante. Quem vai poder se transformar em pápula e em pústula, na presença então da bactéria, é o comedão fechado. Por isso que quando nós formos atuar, quando a gente for lá falar sobre a atuação do esteticista na acne, nós vamos lembrar que todo o nosso trabalho na limpeza de pele, o foco sempre sobre o comedão fechado, apesar do nosso cliente achar que o aberto é mais feio, é o fechado que na presença então da bactéria vai se transformar, que a gente vê aqui, ó, uma pápula e uma pústula. Então nós vamos ter os graus de acne, sempre a gente vai ter no grau 1 apenas comedões e a partir do grau 2 nós vamos continuar tendo os comedões, mas já vamos ter pápula, pústula e nós vamos ter nódulos, abscessos, cistos que a gente vai ver a partir de agora. Grau 1, como eu já falei, ela é não inflamatória, conhecida como comedogênica, porque nós só vamos encontrar comedões, que podem ser os abertos e os fechados. Então, aqui a gente enxerga, né, uma testa em que há uma presença de comedões abertos e fechados. No grau 2, eu tenho comedões abertos e fechados, vou ter pápulas e pústulas. Então, aqui eu já tenho um processo inflamatório. O grau 3 é
também é inflamatória e ela é nódulo cística. Então, eu tenho comedões abertos e fechados, eu tenho pápulas, pústulas, nódulos e cistos. Então, a pele vai se agravando a cada grau que eu vou subindo de acne. O grau 4, ela é inflamatória e é conhecida também como conglobata, com presença de comedões, pápulas, pústulas, nódulos, cistos e abscessos. E existe também na literatura a acne grau 5, que é fúlminos, aonde esse processo, então, de inflamatório, essa infecção por bactéria, ela se torna sistêmica e podendo levar, inclusive, a pessoa à morte. Então, aqui é um grau bem comprometido da acne, um grau 4. Agora vamos falar, então, o que são essas palavras, né, que nós vimos até agora. Comedões, conhecidos popularmente como cravo. Então, nós temos o cravo branco, que é o fechadinho, e o cravo preto, que é o aberto. Então, é a substância que é excretada pela glândula sebácea. Então, a glândula sebácea produz o sebo e ele vai se acumular dentro do ósteo. Lembra que se não houvesse esse tamponamento, essa queratinização do ósteo, o sebo ia fluir naturalmente e não ia ocorrer a presença do comedão. Simplesmente porque esse sebo ia ser um sebo de fluxo livre e essa pele então seria bastante oleosa, lipídica e seborreica. Então nós temos aqui o comedão aberto, ele tem essa pontinha preta que a gente encontra aqui, como eu falei. A não ser que ele seja muito manipulado, que depois a gente vai ver em tipos de acne, que é chamado de acne escoriada, ele não vai fazer pápula e pústula. Quem faz pápula e pústula é o comedão fechado. Então, vamos ver aqui, comedão fechado. Comedão fechado, então, ele é branquinho, às vezes confunde com uma ceratose pilar, mas quando a gente aquece com o vapor ou a máscara térmica, ele furando com a agulhinha, ele sai com uma certa facilidade. Pápulas. As pápulas são aquelas vermelhinhas, então, que aparecem, que ficam doloridas ao toque, né? Não tem o pus aparente e é aquele que a gente não deve manipular. Ela decorre da ruptura dos comedões fechados e ela tem menos de 1 centímetro de diâmetro. Então, aqui nós temos a pápula, a pústula. São aglomerados superficiais de pus, então o pus agora ele está visível e formam-se também pela ruptura dos comedões fechados. Então, aqui nós temos uma pústula. Nódulos. Os nódulos são elevações inflamadas com diâmetro já de 1 a 3 centímetros. Sua superfície é geralmente avermelhada, às vezes tem pus aparente e é muito dolorido. Ele ocorre pela ruptura total e simultânea de vários comedões fechados, que se unem formando uma grande lesão. Então, aqui veja como que fica essa pele com esses nódulos. Cistos. Formação constituída por cavidade fechada, contendo substância em seu conteúdo. Então, o organismo tem lá a pápula, tem lá um processo, uma infecção, uma presença de bactéria, o organismo vai tentar destruir aquela bactéria. Muitas vezes, quando ele não consegue, ele vai formar um cisto, ele vai encapsular. Então, olha como que ele fica. Aqui, ó, como se tivesse uma bolsinha. Abscesso. São coleções de material purulento, pus e intercomunicantes. Então, quando a gente chega nesse grau, significa que eles já estão passando por dentro e se comunicando. Como se fosse uma linha de metrô embaixo da terra. Eles vão, então, fazendo essas comunicações internas. Então, aqui
eu posso estar aqui, ó. Aqui já está comunicando com aqui, então vamos mostrar. Aqui, ó. Eu posso fazer extração aqui, já saiu o pulso por aqui, porque eles já estão, ó, aqui por dentro, esses ósteos aqui estão se comunicando. Seria isso. Muito obrigado pela atenção. Espero que tenham gostado e até uma próxima. Um abraço. Olá, tudo bem com vocês? Esse é o vídeo 2, onde vamos falar sobre os graus de acne. Aqui nós temos uma figura que vai mostrar pra gente como que é o processo da acne. Então, a gente tem que pensar assim, ninguém vai dormir com o rosto limpo, sem nenhum problema, limpo no sentido de nenhuma afecção, e vai acordar no outro dia com nódulos, com pápulas, com pústulas, em grandes quantidades. Então, significa o quê? Que a acne ela é em graus. Ela começa no grau 1 e o agravamento dela faz com que ela vá grau 2, grau 3, grau 4 e até algumas literaturas falam em grau 5. Então, eu tenho aqui o folículo pilosebáceo, que está escrito aqui, ó, que está saudável, né? Ele tem a glândula sebácea junto a ele e tá tudo certo. Ocorre aqui um aumento dessa produção, dessa glândula sebácea. Esse sebo vem, mas ele não consegue fluir, porque há aqui um tamponamento, uma hiperqueratinização, como a gente já viu lá quando falou da etiopatogenia. E isso vai me formar, então, um comedão fechado. Ele está fechado, então ele não tem o contato com o oxigênio, por isso que ele permanece branco. Na sequência, nós vamos ter um comedão aberto, por isso que ele fica com aquela pontinha preta, por ser aberto. Ele tá arrolhado ali, mas ele tá exposto ao oxigênio. Isso faz com que ocorra uma oxidação e por isso que ele fica pretinho. Atenção, isso é bem importante. Quem vai poder se transformar em pápula e em pústula, na presença então da bactéria, é o comedão fechado. Por isso que quando nós formos atuar, quando a gente for lá falar sobre a atuação do esteticista na acne, nós vamos lembrar que todo o nosso trabalho na limpeza de pele, o foco sempre sobre o comedão fechado, apesar do nosso cliente achar que o aberto é mais feio, é o fechado que na presença então da bactéria vai se transformar, que a gente vê aqui, ó, uma pápula e uma pústula. Então nós vamos ter os graus de acne, sempre a gente vai ter no grau 1 apenas comedões, e a partir do grau 2 nós vamos continuar tendo os comedões, mas já vamos ter pápula, pústula, e nós vamos ter nódulos, abscessos, cistos, que a gente vai ver a partir de agora. Grau 1, como eu já falei, ela é não inflamatória, conhecida como comedogênica, porque nós só vamos encontrar comedões, que podem ser os abertos e os fechados. Então, aqui a gente enxerga, né, uma testa em que há uma presença de comedões abertos e fechados. No grau 2, eu tenho comedões abertos e fechados, vou ter pápulas e pústulas. Então, aqui eu já tenho um processo inflamatório. O grau 3 também é inflamatória e ela é nódulo-cística. Então, eu tenho comedões abertos e fechados, eu tenho pápulas, pústulas, nódulos e cistos. Então, a pele vai se agravando a cada grau que eu vou subindo de acne.
O grau 4, ela é inflamatória e é conhecida também como conglobata, com presença de comedões, pápulas, pústulas, nódulos, cistos e abscessos. E existe também na literatura a acne grau 5, que é fúlminos, aonde esse processo, então, de inflamatório, essa infecção por bactéria, ela se torna sistêmica e podendo levar, inclusive, a pessoa à morte. Então, aqui é um grau bem comprometido da acne, um grau 4. Agora vamos falar, então, o que são essas palavras, né, que nós vimos até agora. Comedões, conhecidos popularmente como cravo. Então, nós temos o cravo branco, que é o fechadinho, e o cravo preto, que é o aberto. Então, é a substância que é excretada pela glândula sebácea. Então, a glândula sebácea produz o sebo e ele vai se acumular dentro do ósteo. Lembra que se não houvesse esse tamponamento, essa queratinização do ósteo, o sebo ia fluir naturalmente, não ia ocorrer a presença do comedão. Simplesmente porque esse sebo ia ser um sebo de fluxo livre e essa pele então seria bastante oleosa, lipídica e seborreica. Então nós temos aqui o comedão aberto, ele tem essa pontinha preta que a gente encontra aqui, como eu falei. A não ser que ele seja muito manipulado, que depois a gente vai ver em tipos de acne, que é chamado de acne escoriada, ele não vai fazer pápula e pústula. Quem faz pápula e pústula é o comedão fechado. Então vamos ver aqui, comedão fechado. Comedão fechado, então ele é branquinho, às vezes confunde com uma ceratose pilar, mas quando a gente aquece com o vapor ou a máscara térmica, ele furando com a agulhinha, ele sai com uma certa facilidade. Pápulas. As pápulas são aquelas vermelhinhas, então, que aparecem, que ficam doloridas ao toque, né? Não tem o pus aparente e é aquele que a gente não deve manipular. Ela decorre da ruptura dos comedões fechados e ela tem menos de 1 centímetro de diâmetro. Então, aqui nós temos a pápula, a pústula. São aglomerados superficiais de pus, então o pus agora ele está visível e formam-se também pela ruptura dos comedões fechados. Então, aqui nós temos uma pústula. Nódulos. Os nódulos são elevações inflamadas com diâmetro já de 1 a 3 centímetros. Sua superfície é geralmente avermelhada, às vezes tem pus aparente e é muito dolorido. Ele ocorre pela ruptura total e simultânea de vários comedões fechados, que se unem formando uma grande lesão. Então aqui veja como que fica essa pele com esses nódulos. Cistos. Formação constituída por cavidade fechada, contendo substância em seu conteúdo. Então, o organismo tem lá a pápula, tem lá um processo, uma infecção, uma presença de bactéria, o organismo vai tentar destruir aquela bactéria. Muitas vezes, quando ele não consegue, ele vai formar um cisto, ele vai encapsular. Então, olha como que ele fica. Aqui, ó, como se tivesse uma bolsinha. Abscesso. São coleções de material purulento, pus e intercomunicantes. Então, quando a gente chega nesse grau, significa que eles já estão passando por dentro e se comunicando. Como se fosse uma linha de metrô embaixo da terra. Eles vão, então, fazendo essas comunicações internas. Então, aqui, eu posso estar aqui, ó. Aqui já está comunicando com aqui, então vamos mostrar. Aqui, ó. Eu posso fazer extração aqui, já saiu o pus por aqui, porque eles já estão, ó, aqui por dentro, esses ósteos aqui estão se comunicando.
Existem vários tipos de acne. Lembrando que a primeira, mais comum e que nós conhecemos bastante, é a chamada acne vulgar, que é aquela que ocorre com o adolescente, em função das alterações hormonais que ocorrem nessa idade. Então, essa é a acne bastante conhecida nossa. Mas nós vamos ver outros tipos de acne além da acne vulgar. Acne neonatal. É comum a gente, às vezes, visitar o bebê e ver que ele tem acne. Para quem é esteticista, né, já deve dar vontade de fazer uma limpeza de pele. Então, ela comete o recém-nascido na sua primeira semana de vida. E a causa, então, poderiam ser os andrógenos maternos e alterações hormonais intrínsecas do recém-nascido. Acne infantil. São casos que persistem após o período neonatal ou surgem mais tarde. Então, pode persistir ou surgir um pouco mais tarde. Também podendo ser em razão dos androgênicos nas gônadas ou adrenais. Ou ainda pode ser uma puberdade precoce. Lembrando, aqui eu quero fazer um parênteses, que a limpeza de pele deve ser feita em crianças, em jovens, vamos dizer assim, a partir dos 12 anos. A Anvisa determina que os cosméticos de adultos podem ser usados a partir dos 12 anos. Antes dos 12 anos é obrigatório o uso de cosméticos infantis, ok? Por isso que a gente tem que tomar cuidado, porque cada vez mais as crianças estão tendo menstruação mais cedo, acne mais cedo, então nós temos que tomar cuidado com essa legislação que fala que nós devemos usar a partir dos 12 anos os cosméticos que nós utilizamos nos nossos clientes. Acne pré-menstrual. Características da acne vulgar, muito parecida com a acne vulgar, só que ela ocorre na fase pré-menstrual. Então, toda vez que vai menstruar, a vulgar, ela fica naquele período de adolescente. Já a pré-menstrual, ela aparece toda vez que a mulher está para menstruar. Tem que procurar, então, ginecologista, ver se tem a ver com questão hormonal, ovário policístico, e tomar esses cuidados todos. Acne de gravidez. No início da gestação, imagina-se que 25% das gestantes podem apresentar acne de gravidez, em função das mudanças hormonais que ocorrem nesses primeiros 3 meses. Acne androgênica. Distúrbio hormonal, podendo ser produção excessiva de andrógenos por ovários policísticos. Ela é diferente lá da vulgar. A vulgar é naquele período de adolescência. Essa aqui ela pode persistir ou pode vir a qualquer momento, inclusive trazendo junto com ela não só a acne, mas a seborreia capilar, queda de cabelo e hirsutismo, que são os pelos em regiões que a mulher não costuma ter, ok? Então, essa acne também incomoda bastante as mulheres e tem a ver com a questão hormonal também. Então, nós vimos as acnes que têm correlação com os hormônios. Agora vamos ver outros tipos de acne. Medicamentosa. Alguns medicamentos que podem ser de uso tópico, por injeção, por inalação, por via percutânea, podem fazer com que a pessoa tenha acne. Alguns exemplos: corticoides, andrógenos, anticoncepcionais, os remédios para depressão. Então, a gente tem que estar atento a isso quando o cliente traz para a gente assim: não tive nem acne na adolescência e agora eu tô com acne. Então, a gente tem que avaliar que medicamentos que ele está tomando. Por isso, a importância da anamnese, que a gente vai falar depois. Acne laboral, em relação ao trabalho. Então, a pessoa, durante o seu trabalho, pode se expor altas temperaturas, ambiente de calor, ambiente úmido e quente. Pode-se ter contato com produtos como agrotóxicos, óleos, graxas. Isso tudo pode levar, então, a desenvolver um quadro de acne. Acne cosmética. Essa muitas pessoas não acreditam, mas ela ocorre. Então, por isso que quem vai indicar cosmético para
as pessoas, quem vai fazer uma orientação cosmética, não basta entender só do cosmético, tem que entender da pele, tem que entender das afecções da pele. Veja, um cosmético mal orientado pode piorar muito a pele. Às vezes a pessoa não tinha acne, veio fazer um tratamento para, por exemplo, mancha ou rugas, flacidez, e acaba, em função do cosmético que lhe é orientado, a fazer uma acne cosmética. Então aí nós temos cremes, quando a pessoa nem tem pele alípica, pancakes, filtros. Aí vai tanto da forma cosmética quanto da qualidade do cosmético também. Acne tropical, também conhecida como a acne do sol, a acne de verão. É bem comum depois do verão o cliente voltar para nossa estética com pele cheia de acne. Então, atribui essa acne ao edema formado pela sudorese excessiva e pela inflamação subsequente. E também, lembrando que nós temos lá, com o aumento da temperatura, ocorre aumento da produção do sebo pela glândula sebácea. Deve-se considerar também, como fator desencadeante da acne tropical, a pessoa usar os filtros solares inadequados para o tipo de pele, que a gente já falou sobre isso quando falou de acne cosmética. Acne mecânica, também conhecida como acne escoriada. É aquela pessoa, então, que fica machucando. Lembra que eu falei que o comedão fechado é que vai se romper e vai poder ser uma pápula e uma pústula, que o comedão aberto dificilmente acontece isso? Mas se eu tiver um comedão aberto e eu ficar escoriando, provocando um trauma, ele pode vir a ser uma acne que eu provoquei por essa escoriação. Então são esses os tipos de acne. Nós voltamos amanhã com o vídeo 4, onde vamos falar sobre o papel do esteticista no tratamento de acne. Olá pessoal, vamos falar hoje sobre os tipos de acne. Esse é o vídeo 3, sobre o assunto acne. Vamos lá? Existem vários tipos de acne. Lembrando que a primeira, mais comum e que nós conhecemos bastante, é a chamada acne vulgar, que é aquela que ocorre com o adolescente, em função das alterações hormonais que ocorrem nessa idade. Então essa é a acne bastante conhecida nossa. Mas nós vamos ver outros tipos de acne além da acne vulgar. Acne neonatal. É comum a gente às vezes visitar o bebê e ver que ele tem acne. Para quem é esteticista, né, já deve dar vontade de fazer uma limpeza de pele. Então ela comete o recém-nascido na sua primeira semana de vida. E a causa então poderiam ser os andrógenos maternos e alterações hormonais intrínsecas do recém-nascido. Acne infantil. São casos que persistem após o período neonatal ou surgem mais tarde. Então pode persistir ou surgir um pouco mais tarde. Também podendo ser em razão dos androgênicos nas gônadas ou adrenais. Ou ainda pode ser uma puberdade precoce. Lembrando aqui, eu quero fazer um parênteses, que a limpeza de pele deve ser feita em crianças, em jovens, vamos dizer assim, a partir dos 12 anos. A Anvisa determina que os cosméticos de adultos podem ser usados a partir dos 12 anos. Antes dos 12 anos é obrigatório o uso de cosméticos infantis, ok? Por isso que a gente tem que tomar cuidado, porque cada vez mais as crianças estão tendo menstruação mais cedo, acne mais cedo. Então nós temos que tomar cuidado com essa legislação que fala que nós devemos usar a partir dos 12 anos os cosméticos que nós utilizamos nos nossos clientes. Acne pré-menstrual. Características da acne vulgar, muito parecida com a acne vulgar, só que ela ocorre na fase pré-menstrual. Então, toda vez que vai menstruar, a vulgar, ela fica naquele período de adolescente. Já a pré-menstrual, ela aparece toda vez
que a mulher está para menstruar. Tem que procurar então ginecologista, ver se tem a ver com questão hormonal, ovário policístico e tomar esses cuidados todos. Acne de gravidez. No início da gestação, imagina-se que 25% das gestantes podem apresentar acne de gravidez, em função das mudanças hormonais que ocorrem nesses primeiros 3 meses. Acne androgênica. Distúrbio hormonal, podendo ser produção excessiva de andrógenos por ovários policísticos. Ela é diferente lá da vulgar. A vulgar é naquele período de adolescência. Essa aqui ela pode persistir ou pode vir a qualquer momento, inclusive trazendo junto com ela não só a acne, mas a seborreia capilar, queda de cabelo e hirsutismo, que são os pelos em regiões que a mulher não costuma ter, ok? Então, essa acne também incomoda bastante as mulheres e tem a ver com a questão hormonal também. Então, nós vimos as acnes que têm correlação com os hormônios. Agora vamos ver outros tipos de acne. Medicamentosa. Alguns medicamentos que podem ser de uso tópico, por injeção, por inalação, por via percutânea, podem fazer com que a pessoa tenha acne. Alguns exemplos: corticoides, andrógenos, anticoncepcionais, os remédios para depressão. Então, a gente tem que estar atento a isso quando o cliente traz para a gente assim: não tive nem acne na adolescência e agora eu tô com acne. Então, a gente tem que avaliar que medicamentos que ele está tomando. Por isso, a importância da anamnese, que a gente vai falar depois. Acne laboral, em relação ao trabalho. Então, a pessoa, durante o seu trabalho, pode se expor altas temperaturas, ambiente de calor, ambiente úmido e quente. Pode-se ter contato com produtos como agrotóxicos, óleos, graxas. Isso tudo pode levar, então, a desenvolver um quadro de acne. Acne cosmética. Essa muitas pessoas não acreditam, mas ela ocorre. Então, por isso que quem vai indicar cosmético para as pessoas, quem vai fazer uma orientação cosmética, não basta entender só do cosmético, tem que entender da pele, tem que entender das afecções da pele. Veja, um cosmético mal orientado pode piorar muito a pele. Às vezes a pessoa não tinha acne, veio fazer um tratamento para, por exemplo, mancha ou rugas, flacidez, e acaba, em função do cosmético que lhe é orientado, a fazer uma acne cosmética. Então, aí nós temos cremes, quando a pessoa nem tem pele alípica, pancakes, filtros. Aí vai tanto da forma cosmética quanto da qualidade do cosmético também. Acne tropical, também conhecida como a acne do sol, a acne de verão. É bem comum depois do verão o cliente voltar para nossa estética com pele cheia de acne. Então, atribui essa acne ao edema formado pela sudorese excessiva e pela inflamação subsequente. E também, lembrando que nós temos lá, com o aumento da temperatura, ocorre aumento da produção do sebo pela glândula sebácea. Deve-se considerar também, como fator desencadeante da acne tropical, a pessoa usar os filtros solares inadequados para o tipo de pele, que a gente já falou sobre isso quando falou de acne cosmética. Acne mecânica, também conhecida como acne escoriada. É aquela pessoa, então, que fica machucando. Lembra que eu falei que o comedão fechado é que vai se romper e vai poder ser uma pápula e uma pústula, que o comedão aberto dificilmente acontece isso? Mas se eu tiver um comedão aberto e eu ficar escoriando, provocando um trauma, ele pode vir a ser uma acne que eu provoquei por essa escoriação.
Então são esses os tipos de acne. Nós voltamos amanhã com o vídeo 4, onde vamos falar sobre o papel do esteticista no tratamento de acne. Olá pessoal, vamos falar hoje sobre os tipos de acne. Esse é o vídeo 3, sobre o assunto acne. Vamos lá? Existem vários tipos de acne. Lembrando que a primeira, mais comum, e que nós conhecemos bastante, é a chamada acne vulgar, que é aquela que ocorre com o adolescente, em função das alterações hormonais que ocorrem nessa idade. Então essa é a acne bastante conhecida nossa. Mas nós vamos ver outros tipos de acne além da acne vulgar. Acne neonatal. É comum a gente às vezes visitar o bebê e ver que ele tem acne. Para quem é esteticista, né, já deve dar vontade de fazer uma limpeza de pele. Então ela comete o recém-nascido na sua primeira semana de vida. E a causa então poderiam ser os andrógenos maternos e alterações hormonais intrínsecas do recém-nascido. Acne infantil. São casos que persistem após o período neonatal ou surgem mais tarde. Então pode persistir ou surgir um pouco mais tarde. Também podendo ser em razão dos androgênicos nas gônadas ou adrenais. Ou ainda pode ser uma puberdade precoce. Lembrando, aqui eu quero fazer um parênteses, que a limpeza de pele deve ser feita em crianças, em jovens, vamos dizer assim, a partir dos 12 anos. A Anvisa determina que os cosméticos de adultos podem ser usados a partir dos 12 anos. Antes dos 12 anos é obrigatório o uso de cosméticos infantis, ok? Por isso que a gente tem que tomar cuidado, porque cada vez mais as crianças estão tendo menstruação mais cedo, acne mais cedo. Então nós temos que tomar cuidado com essa legislação que fala que nós devemos usar a partir dos 12 anos os cosméticos que nós utilizamos nos nossos clientes. Acne pré-menstrual. Características da acne vulgar, muito parecida com a acne vulgar, só que ela ocorre na fase pré-menstrual. Então, toda vez que vai menstruar, a vulgar, ela fica naquele período de adolescente. Já a pré-menstrual, ela aparece toda vez que a mulher está para menstruar. Tem que procurar, então, ginecologista, ver se tem a ver com questão hormonal, ovário policístico, e tomar esses cuidados todos. Acne de gravidez. No início da gestação, imagina-se que 25% das gestantes podem apresentar acne de gravidez, em função das mudanças hormonais que ocorrem nesses primeiros 3 meses. Acne androgênica. Distúrbio hormonal, podendo ser produção excessiva de andrógenos por ovários policísticos. Ela é diferente lá da vulgar. A vulgar é naquele período de adolescência. Essa aqui ela pode persistir ou pode vir a qualquer momento, inclusive trazendo junto com ela não só a acne, mas a seborreia capilar, queda de cabelo e hirsutismo, que são os pelos em regiões que a mulher não costuma ter. Ok? Então, essa acne também incomoda bastante as mulheres e tem a ver com a questão hormonal também. Então, nós vimos as acnes que têm correlação com os hormônios. Agora vamos ver outros tipos de acne. Medicamentosa. Alguns medicamentos que podem ser de uso tópico, por injeção, por inalação, por via percutânea, podem fazer com que a pessoa tenha acne. Alguns exemplos: corticoides, andrógenos, anticoncepcionais, os remédios para depressão. Então a gente tem que estar atento a isso quando o cliente traz para a gente assim: não tive nem acne na adolescência e agora tô com acne. Então a gente tem que avaliar que medicamentos que ele está tomando. Por isso a importância da anamnese, que a gente vai falar depois. Acne laboral, em relação ao trabalho. Então a pessoa durante o seu trabalho pode se expor altas temperaturas, ambiente de calor, ambiente úmido e quente.
Pode-se ter contato com produtos como agrotóxicos, óleos, graxas. Isso tudo pode levar, então, a desenvolver um quadro de acne. Acne cosmética. Essa muitas pessoas não acreditam, mas ela ocorre. Então, por isso que quem vai indicar cosmético para as pessoas, quem vai fazer uma orientação cosmética, não basta entender só do cosmético, tem que entender da pele, tem que entender das afecções da pele. Veja, um cosmético mal orientado pode piorar muito a pele. Às vezes a pessoa não tinha acne, veio fazer um tratamento para, por exemplo, mancha ou rugas, flacidez, e acaba, em função do cosmético que lhe é orientado, a fazer uma acne cosmética. Então aí nós temos cremes, quando a pessoa nem tem pele alípica, pancakes, filtros. Aí vai tanto da forma cosmética quanto da qualidade do cosmético também. Acne tropical, também conhecida como a acne do sol, a acne de verão. É bem comum depois do verão o cliente voltar para nossa estética com pele cheia de acne. Então, atribui essa acne ao edema formado pela sudorese excessiva e pela inflamação subsequente. E também, lembrando que nós temos lá, com o aumento da temperatura, ocorre aumento da produção do sebo pela glândula sebácea. Deve-se considerar também, como fator desencadeante da acne tropical, a pessoa usar os filtros solares inadequados para o tipo de pele, que a gente já falou sobre isso quando falou de acne cosmética. Acne mecânica, também conhecida como acne escoriada. É aquela pessoa, então, que fica machucando. Lembra que eu falei que comedão fechado é que vai se romper e vai poder ser uma pápula e uma pústula, que o comedão aberto dificilmente acontece isso? Mas se eu tiver um comedão aberto e eu ficar escoriando, provocando um trauma, ele pode vir a ser uma acne que eu provoquei por essa escoriação. Então vamos relembrar o que nós podemos aqui considerar quando a gente fala em acne. Então eu tenho um aumento da produção sebácea e depois ele não consegue sair porque eu tenho uma obstrução. Então eu vou ter que fazer o quê? Procurar retirar essa obstrução. Então, quando eu penso em tratar acne, eu tenho que pensar em formas que eu vou desqueratinizar esse folículo, tirar essa rolha, essa tampa que está sobre esse folículo. O que mais que eu vou fazer? Eu vou ver como que eu vou atuar para diminuir essa hiperatividade da glândula sebácea. Por que está produzindo tanto sebo? Claro que eu não vou ter ação sozinha sobre isso, eu vou procurar encaminhar, e nós vamos falar sobre isso também. Diminuir a população bacteriana, principalmente o Propionibacterium acnes, e reduzir o efeito inflamatório. Então, quando a gente fala em tratar acne, esses são os nossos objetivos. É isso que nós temos que considerar no tratamento da acne. Então, quando se fala em tratar, nós temos que pensar no tópico, no sistêmico e o que é que nós vamos fazer no nosso consultório. O tópico é o que o cliente vai passar na pele. O que ele vai usar em casa, sozinho. Como que ele vai fazer isso? Que orientações ele precisa ter? Quais os produtos que ele pode usar? Que orientações ele tem que ter em relação a outros cuidados, forma de utilização? Enfim, nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso. O que é o sistêmico? É ver como um todo. Então, veja, o cliente chega para mim com acne, eu vou fazer uma anamnese e eu vou pensar em possibilidades. Será que eu preciso encaminhá-lo para um ginecologista?
tem alguma questão por exemplo, da acne pré-menstrual, essa pessoa está grávida, eu vou encaminhar para o dermatologista, porque esse grau de acne está muito avançado, eu vou encaminhar para o nutricionista para ver que tipos de nutracêuticos podem ser indicados para esse cliente, enfim. Então, o sistêmico, se ele vai precisar tomar medicamento, quem que vai indicar esse medicamento, porque nós não podemos indicar. Se ele vai tomar nutracêuticos, então eu vou passar lá para nutricionista. Enfim, esse é o sistema. E no meu consultório são as atividades que eu, esteticista, posso fazer diante de um cliente com pele acneica. Então vamos lá. Então a primeira coisa, o cliente chegou, preencher a ficha de anamnese e fazer uma minuciosa avaliação da pele. Então eu preciso sondar que acne é essa. É a acne juvenil? Essa é mais fácil, a pessoa está na adolescência e tudo mais. Mas pode ser uma acne hormonal por ovário policístico, está vinculada a um estresse exagerado, enfim, eu tenho que sondar que tipo de acne que eu estou lidando e nessa hora avaliar tanto pelo tipo de acne quanto pelo grau em que está a acne, se eu vou precisar encaminhar para um outro profissional ou mesmo fazer parceria com um outro profissional, ok? Eu vou realizar a limpeza de pele com extração, se a pele permitir, até grau 2. Acima disso, quando já temos os nódulos, os abscessos, nós precisamos primeiro recuperar um pouco essa pele, diminuir esse grau dessa acne para realizar essa extração. O que eu posso fazer então para diminuir? Eu posso fazer, existem hoje no mercado vários protocolos de linhas de cosméticos em que eu trato a acne sem extração. Então eu vou realizar peelings superficiais. Se eu trabalho com algumas terapias, eu posso trabalhar argila com óleo essencial. A gente já vai falar um pouquinho sobre isso também. Então várias coisas que podem ajudar a diminuir este grau de acne para depois eu entrar com a limpeza de pele. E importantíssimo, realizar a orientação cosmética. Então, que produto é o mais indicado, como usar, quantas vezes ao dia, como que passa, tudo isso tem que ficar super bem explicado, por escrito, para o cliente não esquecer. E ainda nós vamos dar aquelas orientações básicas, não escoriar, não se expor ao sol, porque senão vai manchar, usar toalha descartável, trocar a fronha todos os dias, usar filtro solar adequado ao seu tipo de pele, enfim, todas essas questões nós temos que falar para o nosso cliente para que ele siga rigorosamente. Técnicas estéticas que nós podemos utilizar no nosso consultório. A drenagem linfática manual, maravilha, se eu vou fazer lá um protocolo que não tem a extração, porque eu quero primeiro diminuir o grau da acne, é muito bom eu associar a drenagem linfática. Mesmo quando eu fizer a extração, eu posso usar a drenagem linfática. Aparelho de microcorrentes, que não é todo mundo que usa, mas é muito bom. Hoje nós temos o laser terapêutico, o microdermoabrasão. Cuidado, não é para fazer esfoliação sobre pústula e pápula, é para ir lá destamponar o comedão fechado. Para quê? Para que aquele sebo possa fluir e não ocorrer a formação da pápula e da pústula. Então, de microdermoabrasão, eu tenho peeling de cristal, de diamante, ultrassônico, o peeling elétrico que está lá no nosso, para quem tem jato de plasma e eletrocautério, e o dermaplane, que é aquele com o bisturi. O jato de plasma, ele entrou aí de novo, só que aí ele tá o jato de plasma mesmo, não é o eletrocautério, porque no jato de plasma ele tem uma função bactericida. Então aí nesse caso é para diminuir
o processo da bactéria, ok? Argiloterapia, aromaterapia, então são técnicas que nós temos à nossa disposição, que nós podemos usar. Vocês vão ver que a aromaterapia vai estar aqui e também vai estar aqui nas técnicas terapêuticas. Lá na estética eu uso como um cosmético, como por exemplo o óleo de tea tree, o óleo de copaíba, que são bactericidas, fungicidas, e aqui a aromaterapia ela entra como uma técnica terapêutica. Então, eu posso trabalhar cromo, inclusive eu tenho uma aluna que fez o TCC dela no curso técnico usando a cromoterapia na acne. Eu tive uma outra aluna que fez o TCC usando aromaterapia na acne. Nós temos os florais, eu uso os jibá e os florais frequenciais, que são os florais quânticos. A auriculoterapia, que é na orelha, os pontos reflexos na orelha. Nós temos a reflexologia, que é os pontos reflexos no pé. E também quem é acupunturista pode trabalhar com acupuntura sistêmica ou acupuntura na estética facial, ok? Mas isso para quem já é formado em acupuntura, e essas técnicas vão ajudar muito nos tratamentos de acne. Seria isso, muito obrigado pela atenção, espero que tenham gostado e até uma próxima. Um abraço.